Parte 2, versículo 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e o pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E aproximando-se. Aproximar-se foi a ação do samaritano após se compadecer do homem. Embora ele já tivesse se aproximado mais do que qualquer outro, vemos aqui que ele ainda precisava chegar mais perto. Percebemos, então, que ele estava perto o suficiente para ver o homem, mas não próximo o bastante para ajudá-lo. O samaritano percebeu que, para colocar aquele homem de pé, era necessário mais do que apenas chegar aos seus pés e estender-lhe a mão. É após o sentimento de compaixão que percebemos que, por mais perto que estejamos, ainda é necessário se aproximar mais para ajudar quem está na situação daquele homem. Jesus sabia que era necessário se aproximar para compreender o estado do homem, por isso ele disse que o samaritano chegou até os pés. No entanto, Jesus também sabia que era preciso se aproximar ainda mais. Por isso, e não por redundância, ele enfatiza aqui que o samaritano se aproximou mesmo já estando próximo. Essa aproximação mencionada por Jesus quer dizer que sempre é necessário ir além para ajudar uma alma em tal estado. Isso é crucial. Jesus agia assim. Infelizmente, em nossos dias, a humanidade se encontra perdida, e muitos acreditam que podemos salvá-la apenas estendendo-lhes a mão ou, mais comumente, levantando-as em oração. Não. Isso não é o suficiente. E apenas aqueles que verdadeiramente têm compaixão por ela são capazes de ir além. Para salvar uma vida da perdição, precisamos nos aproximar de corpo, alma e espírito. Atou-lhe as feridas. Segundo as palavras de Jesus, esse samaritano, ao se aproximar do homem, atou-lhe as feridas. Note que a aproximação era extremamente necessária, não apenas para o samaritano estar próximo do homem, mas também para que ele pudesse estar próximo das suas feridas, a ponto de tratá-las. É importante observar que havia mais de uma ferida a ser cuidada e que, para atar uma ferida, é necessário sensibilidade e habilidade, evitando causar dor desnecessária. Isso não significa que o tratamento será isento de dor, mas que nenhuma dor deve ser infligida por falta de cuidado ou, especialmente, de sensibilidade. Nas feridas do homem concentrava-se toda a sua dor, nelas formavam-se as chagas e por elas escorria seu sangue, ou seja, pelas feridas lentamente a vida ia se esvaindo. Essas feridas eram marcas dos seus erros e pecados, e diante do samaritano elas estavam todas expostas. O samaritano poderia agora dizer que, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, há só feridas, contusões e chagas vivas que não foram espremidas, nem atadas, ou seja, ligadas. Isaías 1, 6. Assim ele ata as feridas o quanto antes, para que elas deixem de sangrar e provocar tanta dor. As feridas causadas pelo erro que o homem deveriam ser tratadas imediatamente. Elas não poderiam permanecer expostas, e não bastava apenas ocultá-las, como ainda veremos. Elas precisavam ser tratadas, e essa era a prioridade. Embora os bens do homem tivessem sido roubados, a prioridade não era a restituição desses bens, e apesar de estar em um lugar terrível, a prioridade não era levá-lo a um local melhor. Tudo isso deveria ser feito, mas seria inútil se as feridas do homem não fossem cuidadas primeiro. Por isso, vemos que a primeira coisa que o samaritano fez foi atar as feridas, veremos mais detalhes adiante. Ao atar as feridas, o samaritano estava cobrindo-as, da mesma forma que Jesus fez. Jesus cobriu nossos pecados, ou seja, ele os expiou. Em hebraico, expiar significa cobrir. Muitos esperavam que Jesus restaurasse o reino de Israel, Atos 1, 6, mas ainda que ele tenha sido recebido em Jerusalém como um rei, Marcos 11, 8 a 10, Jesus não restituiu o que Israel tinha perdido, nem colocou a nação em uma posição melhor. Em vez disso, ele aproveitou o tempo que tinha com o povo de Israel para expiar seus pecados. Pecados que, como graves feridas, levava não apenas aquele povo, mas toda a humanidade à morte eterna. Jesus, para cobrir as feridas da humanidade, precisou tocar onde mais doía. Mas ele teve grande sensibilidade, não apenas para tocar, mas também para permitir-se ser tocado. Jesus curava mais ao ser tocado do que ao tocar. Exemplo, Marcos 6, 55 e 56. Ele queria mostrar que quem se mantém inalcançável jamais alcança alguém. Jesus sabia que as pessoas temem serem tocadas, especialmente em suas feridas mais profundas. No entanto, ele precisava tocá-las para curá-las, ele precisava vencer esse temor das pessoas. Como ele fez isso?
Ele demonstrou coragem onde outros hesitavam. Ele cedeu-se sem medo, sem reserva, sem esperar nada em troca. Ele fez primeiro com as pessoas o que ele queria que elas fizessem com ele. Assim, se para curar as feridas ele precisava tocar, ele se permitia ser tocado, tornando-se acessível. Em pouco tempo, não precisava mais buscar as pessoas, pois elas o procuravam fervorosamente em todos os lugares. Jesus nos ensinou tanto, mas infelizmente aprendemos tão pouco sobre o que fazer e como fazer. Se realmente compreendêssemos, teríamos em nossas vidas as mesmas prioridades de Jesus. Entenderíamos que as feridas humanas precisam ser tratadas com urgência, pois enquanto não forem tratadas não irão sarar. E enquanto não sararem, podemos dizer que o estado dessa pessoa ainda é meio morto, ou seja, não está salva. Não importa que ela tenha recuperado todos os seus bens em dobro ou que esteja em uma boa posição na vida. Sem a cura interior, sua vida não será plena nem duradoura. Portanto, é vital que aprendamos a fazer a coisa certa com prioridade, garantindo, acima de tudo, a salvação. No entanto, fazer a coisa certa não é suficiente. Precisamos também aprender a fazer isso da maneira correta. Hoje, muitos querem realizar o que Jesus fez, mas não da forma como ele fez. O resultado? Fracasso, pois não alcançam o que queriam, se frustram por usarem os métodos modernos em vez dos que têm 2 milênios de eficácia comprovada. O melhor jeito para se atar às feridas de uma pessoa ainda é manual e pessoal. É crucial estar próximo, tocá-las. E para isso não há método melhor do que aquele que Jesus utilizou, a sensibilidade. Ao cuidar das feridas do homem, o destino dele estava nas mãos do samaritano. Nesse momento, o que o samaritano fazia e como ele agia eram cruciais. O samaritano não podia poupar recurso, tempo ou forças para ajudá-lo, pois, nesse instante, o homem aparentemente não tem mais nada. Os bens lhe foram tirados quando roubado, as forças quando violentado e o tempo que lhe resta é pouco. Da mesma forma, houve um tempo em que a humanidade e seu destino estiveram nas mãos de Jesus. No momento em que parecia que o diabo havia vencido, Jesus a encontrou e fez questão de agir para que tivesse vida, e vida em abundância. Podemos também observar que o samaritano não remove o homem, para tratá-lo, mas começa a tratá-lo ali, onde o encontrou. Exatamente como Cristo. Para Jesus, não era necessário estar em um templo ou sinagoga para cuidar de uma alma. Onde quer que ele encontrasse alguém, ali mesmo, começava a conduzi-lo à salvação. A pergunta é, e nós, o que fazemos hoje? Sabemos, a qualquer tempo e lugar, cuidar de uma alma. Infelizmente, a resposta muitas vezes é não. Quando o destino de uma vida está em nossas mãos, não sabemos agir como o samaritano. Não começamos a cuidar dessa vida de imediato. Em vez disso, tentamos levá-la, como a encontramos, até nossa estalagem, ou seja, igreja. O que há de errado nisso? Veremos mais adiante. O fato é que agir como Jesus, até mesmo em detalhes como esse, é vital e essencial. Deitando-lhes azeite e vinho. O samaritano não apenas cobriu as feridas do homem, mas tratou delas, antes de atar, com azeite e vinho. O azeite era usado para produzir luz, como parte importante da alimentação. E medicinalmente, para limpar as feridas, Isaías 1, 6. Já o vinho, com suas propriedades desinfetantes, ajudava a prevenir infecções. Um salmista até afirmou que o vinho alegra o coração do homem, e o azeite faz reluzir o seu rosto. Salmos 104, 15. Esse samaritano possuía não só a boa vontade para resgatar o homem, ele também tinha os recursos necessários e o conhecimento para usá-los de forma eficaz. Por isso, de maneira nenhuma, ele poderia deixar de ajudar o homem no mesmo local onde o encontrou. É certo que o sacerdote também tinha o que era necessário para tratar o homem, pois o azeite fazia parte dos rituais do templo e da sua própria consagração, Levítico 6, 19 a 23. Portanto, o sacerdote, além de ter o azeite, também sabia usá-lo. Ele tinha tanto condições como recursos para salvar o homem, mas não tinha a boa vontade que o samaritano teve. Na história da humanidade, Jesus é como esse samaritano. E agi como ele. Para a redenção da humanidade, Jesus derramou sobre ela o seu espírito e sangue, que de uma forma simbólica pode ser entendido como azeite e vinho. Mas não apenas isso. Ele também nos deu o seu corpo, que de uma maneira simbólica pode ser interpretado como pão, 1 Coríntios 11, 23 e 24. Assim, completa-se o verso do salmista. O vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto,
e o pão que fortalece o seu coração. Salmo 104, 15. Jesus, na história da humanidade, usou o seu sangue para purificar e eliminar todo o mal que o pecado pudesse causar. Colossenses 1, 14. Tanto Jesus, como esse samaritano, usaram o que tinham para conduzirem o homem à vida sem se importarem com os gastos, porquanto, o azeite que também é símbolo de conforto e prosperidade, Deuteronômio 32, 13, foi renunciado em favor da vida do homem. Devemos, portanto, aprender a não ocultar as feridas, como fazem aqueles que não querem abrir mão do que possuem. Muitos sacerdotes e profetas não tratam as feridas, pecados, mas as encobrem das mais diversas maneiras. Ler Jeremias 6, 13 e 14. Precisamos aprender que um suposto tratamento sem o azeite e o vinho, isto é, sem o Espírito Santo de Deus e o sangue de Jesus, não tem valia alguma e de maneira nenhuma conduzirá alguém à restauração e à vida eterna. Com esse tal tratamento, a pessoa continuará meio morta. É hora de acabar com a avareza, a falsidade e a leviandade. Para a humanidade, não basta apenas termos o azeite e o vinho, símbolos do Espírito Santo e do sangue de Jesus em nossas vidas. É fundamental que os utilizemos para a salvação das almas. Nossos sacerdotes, para exercerem tal cargo, antes são consagrados, espiritualmente falando, recebem a unção de Deus em suas vidas. Assim, em tese, eles são quem mais tem o que é preciso para resgatar as vidas. Porém, aqui não se trata de quem tem mais, mas sim de quem usa o que tem. Observe também que esse samaritano só pôde ajudar o homem ferido porque ele não foi roubado durante sua jornada. O samaritano ainda conservava o azeite e o vinho que possuía desde o início. Isso reflete Jesus, que sempre manteve consigo todos os bens celestiais. Para agirmos como esse samaritano, precisamos ter conosco os bens espirituais. Não podemos ser como aquele homem que perdeu tudo pelo caminho. Precisamos manter conosco o Espírito Santo e o precioso sangue de Jesus. No entanto, não basta apenas tê-los. Precisamos saber usá-los não apenas para iluminar o nosso caminho, nos alimentar ou nos alegrar, mas também saber usá-los como um medicamento valioso para aqueles que estão à beira da morte. E, se porventura, nós temos e sabemos usar, por que não usaríamos na mesma hora e lugar para salvar as vidas que estão à beira da morte eterna? Tiago 4, 17. Se o samaritano não tivesse azeite nem vinho, ele precisaria levar o homem imediatamente a alguém que pudesse ajudá-lo, pois sem esses elementos seria impossível tratar as feridas. Isso é o que quem não tem o Espírito Santo e o sangue de Jesus pode fazer para ajudar um homem na história da humanidade, e não nós que temos conosco o Espírito Santo e o sangue de Jesus, mas então por que geralmente agimos como quem não tem nenhum nem outro? Porque nós, que possuímos as dádivas espirituais, frequentemente agimos como quem nada tem quando estamos diante de uma alma que precisa ser resgatada. Essa pergunta se dirige àqueles que, como o samaritano, se compadecem, não aos que negligenciam completamente a ajuda, pois o problema aqui não é a falta de ajuda, mas a maneira como ela é prestada. Lamentavelmente, existem duas respostas para isso. A primeira é que, muitas vezes, não sabemos utilizar plenamente o que temos. Sabemos que o Espírito Santo ilumina nossas vidas e que ele é indispensável para nosso sustento, mas infelizmente não compreendemos plenamente o quanto o Espírito Santo é essencial para resgatar vidas entregues ao caos. Como portadores do Espírito, não apenas podemos, mas devemos usá-lo para essa finalidade, pois essa é uma das funções vitais do Espírito Santo de Deus. Isaías 61, 1. A falta desse conhecimento pode ser fatal para uma vida. O segundo motivo pelo qual agimos como se não tivéssemos o azeite e o vinho pode ser a falta de boa vontade, que é a disposição de fazer algo bom em favor do próximo, pois temos o que é necessário. E às vezes, sabemos usar, mas nos poupamos. Esquecemos que, a partir do momento em que uma vida está em nossas mãos, não devemos poupar esforços para salvá-la. Mas, a começar por nós, recursos são poupados em toda a trajetória de recuperação de uma alma, e por isso, muitas vêm a perecer. Desse modo, apenas damos início a um ciclo vicioso de desleixo. Para ajudar a humanidade, nós, cristãos, estamos com uma condição melhor a do sacerdote e do levita. O sacerdote e o levita possivelmente só tinham consigo o azeite, que usavam no templo, e apenas com ele poderiam ajudar o homem. Na parábola, eles representam os portadores da antiga aliança, que poderiam ter sobre si o Espírito de Deus, mas seriam incapazes de ter, naquele tempo, o sangue de Jesus a seu favor e a favor do homem. No entanto,
Observe que esse samaritano tem consigo mais do que apenas o azeite. Ele também tem o vinho. Este representa Jesus, o portador da nova aliança, que traz de forma plena o azeite e o vinho para serem derramados em benefício da humanidade. Na parábola, antes do samaritano, só poderíamos ser comparados ao sacerdote ou ao levita em termos das condições e dos recursos disponíveis para resgatar a humanidade. No entanto, após o samaritano, temos mais um personagem, e é a ele que o autor quer que sejamos comparados. E em nossa história, também é assim. Apenas após Jesus podemos ser comparados a ele e termos, além do Espírito Santo, o precioso sangue do Cordeiro em nosso favor, simbolizando que, agora sim, também temos o vinho para resgatarmos a humanidade. E pondo sobre a sua cavalgadura. Até então, o samaritano é o único personagem que sentiu compaixão, se aproximou e ajudou o homem. Por tudo o que já fez, ele já é o mais nobre da história. No entanto, esse personagem faz ainda mais. Ele levanta o homem que jazia caído no caminho e o coloca sobre sua cavalgadura, ou seja, um animal de carga. Vemos que o samaritano estava disposto a renunciar até mesmo o seu transporte para tirar o homem daquele lugar. Ele primeiro fez o possível para tirar o homem do estado de meio morto. Agora faz de tudo para tirá-lo do caminho que o levou a tal estado. Se observarmos atentamente, veremos que todo o esforço para tirar o homem de onde estava partiu do samaritano. Foi ele que teve que colocá-lo sobre a sua cavalgadura, pois o homem ainda não tinha força sequer para se erguer. E uma vez sobre o animal, o samaritano ainda precisava sustentá-lo para que não caísse, porque, se o homem caísse do animal, se machucaria e ficaria em uma condição ainda pior do que a anterior. Além disso, o samaritano também precisava conduzi-lo, já que o homem nesse estado não poderia se guiar sozinho. A partir desse momento, o homem precisa apenas se manter sobre o animal e confiar no bom samaritano para conduzi-lo. Em todos esses detalhes, podemos ver o quão completa foi a ajuda do samaritano para o homem. Vale notar que, naquela época, os judeus não estavam acostumados a viajar montados. Em vez disso, costumavam fazer suas longas jornadas a pé, e como essa parábola está em conformidade com o contexto histórico, era dessa forma que descia o sacerdote e o levita. No entanto, observe que esse samaritano não viajava dessa forma. Ele passava por aquele caminho, mas não usava suas próprias forças, pois era o animal que o sustentava e o levava. Mas ele, de bom grado, renuncia a esse conforto, passando para o homem, sendo que agora ele terá que caminhar, e além disso, sustentar o homem sobre o animal. Observemos que, mesmo que o sacerdote ou o levita ajudassem aquele homem, não poderiam fazer isso do mesmo modo que o samaritano fez. Ao contrário do samaritano, eles não possuíam, nem para si mesmos, nem para o homem, um animal de carga que pudesse aliviar o fardo de percorrer aquele caminho. Se o sacerdote ou o levita fossem resgatar o homem, para tirá-lo daquele lugar, teriam que o levantar, apoiá-lo nos ombros e, de alguma forma, ajudá-lo a caminhar. Muito seria exigido do homem, pois não seria possível carregá-lo nos braços por todo o percurso. Era um caminho árduo, tortuoso, ambos iam desfalecer. No entanto, segundo o próprio autor da parábola, esse samaritano tinha uma cavalgadura. O que isso significa? Significa que os judeus, o que inclui os sacerdotes e levitas, estavam sob a lei, não usufruíam da graça de Deus. Desse modo, eles, como pelos seus próprios esforços, trilhavam por esse caminho. Eles não tinham consigo o sustento e o conforto proporcionados pela graça de Deus. É fato que o rigor da lei não acrescenta peso algum, mas faz com que as próprias fraquezas sejam percebidas. Romanos 3, 20b. Por isso, os judeus tiveram que de maneira mais dura enfrentar esse caminho, como que com os próprios pés, e não poderiam ajudar a ninguém a enfrentá-lo de uma maneira melhor. Em contraste, Jesus, assim como o bom samaritano, tinha algo consigo que o fazia de uma maneira mais excelente superar esse caminho. Ele tinha consigo a graça de Deus, mas escolheu abdicá-la em favor da humanidade. Jesus renunciou à graça de Deus, dando-a ao homem, e pagando o preço da lei. Enquanto sustentava o homem na graça divina, Jesus enfrentou as dificuldades do caminho, sofrendo como quem percorre este mundo sob a submissão total à lei. O caminho que o homem deveria enfrentar, mas não pôde devido à sua situação, Jesus enfrentou por ele. A situação inicial de Jesus, sobre a graça, passou a ser a situação do homem. Observe que aqui nesse trecho da parábola acontece o que aconteceu no tempo da história que melhor representa esse trecho,
O personagem principal da história troca de lugar com o homem. O esforço, para que o homem não perecesse, foi totalmente de Jesus. A partir desse tempo vemos que basta ao homem aceitar o ato vicário, substituto de Cristo, se manter sobre a graça de Deus, fazendo o possível para não cair dela de maneira nenhuma. Gálatas 5, 4. Porquanto essa queda pode o levar a um estado pior do que o anterior, 2 Pedro 2, 20, 22, e se deixar ser guiado por Jesus. O homem, nesse trecho, foi encontrado por alguém que poderia tirá-lo daquela situação e daquele lugar como nenhum outro. Se na parábola é sobre a cavalgadura, na história da humanidade é sobre a graça de Deus que o homem sai desse caminho. Observe que nós, cristãos, estamos em uma condição mais favorável do que aqueles que viveram sob a antiga aliança. Aqueles que representavam a antiga aliança não possuíam a graça de Deus. No entanto, após a vinda de Jesus, tornou-se possível para nós nos assemelharmos a Ele, tanto no que Ele tinha quanto no que fez. É claro que, para isso, é essencial que Jesus também faça parte de nossa história, ou seja, de nossa vida. Então, assim como Jesus, temos a graça de Deus, pois Ele a nos concedeu, e por meio dela, podemos salvar a humanidade. Sem a graça de Deus, o homem, mesmo com alguém que o ajude, mal consegue sair do lugar. Sem essa graça, ninguém pode ajudar a humanidade sem que desfaleça. A graça de Deus é o que sustenta a humanidade. Ela é, sem dúvida, o meio mais eficiente para resgatar uma vida. Infelizmente, muitos nesse tempo agem como se não a possuíssem. Devemos aprender que não podemos suportar o peso do homem sobre nós, nem ele pode suportar o próprio fardo. Então, sem mais julgo, nem sobre nós, nem sobre os homens. Atos 15, 10 e 11. Caro leitor, se já leu este livro até aqui, então já percebeu que a condição de nós, cristãos, se assemelha mais com a condição do samaritano do que com a condição do sacerdote e do levita, representantes da antiga aliança. Digo isto quanto à maior condição que ele, o samaritano, tinha para resgatar o homem. Então, se podemos dizer que o sacerdote e o levita falharam na parábola por ter condições e não resgatarem o homem, o que dizer de nós cristãos quando, com muito mais privilégios do que eles, falhamos na mesma missão? Se podemos nos envergonhar do sacerdote e do levita pelo que eles fizeram, o que dizer da vergonha que nós devemos sentir pelo que nós cristãos não temos feito em favor da humanidade? Que vergonha devemos sentir quando nós, com a semelhança de Cristo, com os dons de Cristo, com a unção de Cristo, com o sangue de Cristo, com a graça de Cristo e com tantas outras bênçãos das quais nos vangloriamos, ainda assim agimos como aquele sacerdote ou levita? Somos samaritanos agindo como sacerdotes e levitas nessa história. Se porventura não acredita, por favor, seja sincero. Analise tudo o que foi dito sobre as ações do sacerdote no capítulo 2, sobre as ações do levita no capítulo 13 e agora sobre o samaritano nesse capítulo. Veja a qual delas se assemelha às suas ações e às ações dos demais cristãos quanto à humanidade. Lembre-se que essa parábola é para demonstrar o amor ao próximo e não a Deus, mas um tem muito a ver com o outro. 1 João 4, 20, e ambos são vitais para herdarmos a vida eterna. Sabe o que implica isso? Implica que, se as nossas ações são semelhantes às ações daquele sacerdote ou levita, nós nos assemelhamos, em ações, aos sacerdotes e levitas do tempo de Jesus. Qual o risco disso? Isso pode implicar que nós somos capazes de agir como eles até mesmo em relação a Jesus. Assim como os sacerdotes e levitas teriam expulsado Jesus ou o samaritano de suas sinagogas, será que não estamos expulsando Cristo de nossas igrejas? Porquanto, se nos assemelhamos às ações desses levitas fora do templo, porventura não nos assemelhamos também às ações deles dentro do santuário? Antes eu me perguntava se deixaríamos João Batista pregar em nossas igrejas. Hoje, chego a me perguntar se deixaríamos Jesus pregar em nossos templos. Pois sei que, ao nos assemelharmos tanto àqueles levitas, corremos o risco de, assim como eles fizeram, rejeitarmos a Cristo e sua mensagem. Os que deveriam ser os samaritanos da nossa história se transformaram em uma nova geração de sacerdotes e levitas, os quais com o azeite e vinho andam com pompa sobre a graça de Deus. Os que realmente são como samaritanos, podem até serem desprezados, mas graças a eles que se chega a esse trecho, onde uma alma caída é erguida. Levou. Após ser tratado, o homem foi levado pelo samaritano. Nesse trecho, é o samaritano que guia o homem e define seu destino. Pela primeira vez nessa história, o homem está em boas mãos, e pela primeira vez ele está em um bom rumo.
É importante notar que esse homem, como todo homem, não aceitaria ser levado se antes não tivesse caído e quase perecido. Se ele não tivesse caído, certamente continuaria a sua trajetória de decadência até o fim. Pior ainda, ele seguiria sem o menor desejo de ser guiado de volta para Jerusalém. Esse homem, antes, teve que perceber que não conseguiria ficar de pé para que se deixasse ser levado pelo samaritano. Assim, vemos que a queda e o sofrimento do homem foram cruciais para ele não acabar em Jericó, como as ações e o caminho dele indicavam que aconteceria. Então, vemos que a queda que quase acabou com a vida do homem foi vital para que ele mudasse de rumo. Antes, poderia parecer cruel que o autor permitisse tantos obstáculos e sofrimento ao longo do caminho. No entanto, agora entendemos que, sem esses desafios, o homem não retornaria por conta própria nem se deixaria ser trazido de volta. Da mesma forma, na história da humanidade, se o pecado não levasse o homem ao sofrimento e à ruína, ele continuaria a descer pelo mesmo caminho e a repetir as mesmas ações, chegando ao destino final que ele próprio escolheu. Provérbios 15, 24. Seria ideal o homem mudar de rumo antes que algo ruim acontecesse, mas isso não acontece, tanto na parábola quanto na realidade. Assim, tudo o que aconteceu em ambas as histórias foi essencial para que o protagonista pudesse salvar o homem antes de sua perdição final. Da mesma forma, todo o sofrimento da humanidade foi imprescindível para que Jesus pudesse, um dia, guiá-la conforme sua vontade. Tudo foi necessário para que, no final, a humanidade pudesse ser totalmente entregue a Cristo e assim ser salva. Ler Filipenses 1, 12. Para uma estalagem. O samaritano escolheu levar o homem para um lugar aonde ele pudesse ser tratado, repousar e se recuperar. Assim, sobre a cavalgadura do samaritano, o homem é conduzido até uma estalagem, uma hospedaria para os viajantes. Esse gesto mudou completamente o cenário do homem. E ainda que a estalagem esteja situada ao longo do mesmo caminho, ela é diferente, pois o caminho contribuiu para a destruição, enquanto a estalagem é um lugar de restauração. O samaritano espera que essa estalagem seja um local adequado para a recuperação do homem, porquanto ela não deve ser apenas um lugar de repouso para aqueles que estão bem, mas deve servir de abrigo e lugar de recuperação para todos independente do estado em que estejam. Por esperar isso de tal hospedaria, o samaritano levou o homem até ela. Assim, essa estalagem se torna, nessa história, o lugar de esperança. Da mesma forma, Jesus escolheu, na história da humanidade, um lugar onde o homem pudesse ser restaurado, aliviado das aflições do mundo e fortalecido. Ele escolheu a igreja para cumprir esse papel especial. Embora esteja no mundo, a igreja deve ser um lugar de restauração e edificação de vidas. A igreja não pode ser apenas um lugar de descanso, aonde os que estão bem vão e se acomodam. Se fosse assim, estaria fora dos propósitos de Jesus. Ainda que muitos a vejam assim, Jesus a vê de outra forma e a quer usar para outro fim. A salvação. A igreja é o lugar especial que Jesus reservou para a humanidade. É o cenário de esperança para feridos, aflitos e meio mortos. Não foi em vão que Jesus enfrentou esse caminho para deixar-nos nela. Ele espera que a igreja seja um local de acolhimento e suporte, onde todos tenham uma nova vida. Jesus não quer que aconteça com o homem o que aconteceu com ele, que, em um momento vital, o seu nascimento, não encontrou uma estalagem onde pudesse se abrigar. Lucas 2, 7. Com um lugar especial assim em nossa história, nós devemos agir como agiu aquele samaritano e se utilizar dele, como suporte, para que o homem seja salvo. Assim, sobre a graça de Deus, devemos cuidar e conduzir almas até a igreja. E cuidou dele. Os primeiros cuidados prestados ao homem, mesmo na hospedaria, vieram do próprio samaritano. Até esse ponto, vemos que o samaritano dedicou todo o seu tempo ao cuidado do homem. E não apenas isso, pois não podemos medir a intensidade da ajuda prestada por esse samaritano dentro dessa estalagem, porquanto Jesus apenas disse que o samaritano cuidou dele, do homem. Podemos entender que, nesse período, o samaritano prestou todos os cuidados necessários ao homem. E isso implica, no mínimo, que o samaritano o alimentou bem. Afinal, é natural imaginar que, após tudo o que passou, esse homem estivesse sedento e faminto, e certamente o samaritano não ignorou essa necessidade. Na história da humanidade, vemos Jesus fazendo o mesmo. Após reunir seus discípulos em um lugar, ele os alimenta com suas palavras, Mateus 4, 4, que conduzem à vida eterna, João 6, 68, e oferece a eles a água da vida, João 4,
10-14, e 7:37. Jesus tratou o homem de forma extraordinária enquanto esteve com ele, suprindo todas as suas necessidades. No tempo que Jesus esteve reunido com a humanidade, Jesus se mostrou atencioso e zeloso, como quem a ama profundamente, mas em breve teria que partir. Quem observa o samaritano na parábola e Jesus na história da humanidade logo percebem, pela intensidade de seus cuidados, que ambos desejavam, a qualquer custo, assegurar a salvação do homem. E é graças a essa dedicação que o homem, antes entregue à morte, agora pode realmente viver. Então, é essencial que nós, como observadores, entendêssemos que, com o mesmo cuidado e dedicação, também podemos ajudar a resgatar a humanidade do caos. Assim como Jesus e o samaritano, devemos não apenas cuidar do homem aonde o encontramos, ou não apenas conduzi-lo a um lugar onde ele possa se recuperar, mas sim, mesmo depois disso, continuar a ser atenciosos e a cuidar dele. Porém, como poderemos fazer isso se não sabemos usar o que temos ou não temos boa vontade? A ausência desses dois requisitos nos impede de cuidar do próximo, tanto fora quanto dentro da própria igreja. Então, o que geralmente deixamos de fazer em favor das almas fora, acabamos também deixando de fazer dentro. E quando esses cuidados faltam, seja fora ou dentro, tem-se um sinal de que a pobre alma não se salvará. Por que isso? Porque Jesus não teria repetido, nessa parábola e na história da humanidade, tantos cuidados, se isso não fosse verdadeiramente crucial para a salvação do homem. Devemos aprender, portanto, que ambos os cuidados são necessários. O cuidado às almas não pode ser negligenciado, seja dentro ou fora, se realmente desejamos a sua salvação. Assim, a hospedaria, ou seja, a igreja, precisa ser o lugar onde os cuidados adicionais são oferecidos, pois, sem esse suporte, a vida do homem volta a estar em risco. O que isso significa? Significa que a igreja deve servir como um ponto de apoio para a evangelização, pois, sem esse suporte, a evangelização, por mais eficiente que seja, tende a perder seus frutos. Quando isso acontece, por uma negligência grave, vidas acabam perecendo em um lugar onde deveriam, não apenas se salvar, mas também se edificar. Com base no que foi dito até agora, vemos que a história da humanidade é ainda mais triste que a parábola. Em ambas as narrativas, os acontecimentos iniciais e as negligências são semelhantes. No entanto, na parábola, após o homem ser resgatado, tudo começa a contribuir significativamente para sua salvação. Na história da humanidade, infelizmente, nem sempre é assim. Muitas vezes, após o resgate, nada ocorre como deveria para sustentar a salvação. Por que isso acontece? Porque muitos se acomodaram e utilizam a igreja apenas como um local de repouso, às vezes para as almas, ou pior ainda, apenas para si próprios. Hoje, até chegamos ao ponto de usar a igreja como um lugar de festas, esquecendo o verdadeiro propósito dela. Lembro-me de que Jesus usava as festas como ocasiões para ministrar às pessoas, João 7:37, conduzindo vidas a Deus e à salvação. É essa visão que devemos ter em mente. Precisamos compreender que, embora a igreja seja um espaço especial, ela não deve ser utilizada apenas para o nosso descanso ou entretenimento, pois isso distorce o propósito para o qual o Salvador a estabeleceu. Por que menciono isso? Porque tenho observado que os cultos muitas vezes se tornaram meras celebrações para nós mesmos, já crentes. Enquanto nos distraímos, almas morrem ao nosso lado. Então, se a própria igreja se torna apenas um lugar de festa ou de descanso para os que já estão bem, pergunto, onde iremos cuidar daqueles que ainda estão feridos e necessitam de restauração? Veja que o samaritano abriu mão de ter algum conforto para cuidar do homem. Se for necessário, façamos o mesmo. Nossa visão sobre o lugar onde estamos deve refletir a do samaritano em relação à estalagem e a de Jesus em relação à igreja. Embora muitas vezes estejamos cansados, é hora de deixarmos de ver a igreja como um espaço voltado apenas para os nossos interesses, pois há vidas nela, como a daquele homem, que precisam do nosso cuidado e atenção. Neste trecho, Jesus está mostrando a todos o verdadeiro significado de amar ao próximo, isto é, deixar o eu, abrir mão do nós e atentar para o bem dos outros. Filipenses 2:4.